Fala pessoal, hoje um vídeo um pouco diferente, a gente não vai fazer um review da prova como um todo, mas sim sobre os lances polêmicos. Na verdade foi um lance só, né? Girou tudo em torno de uma rampa no circuito, tanto na prova masculina quanto na prova feminina. E não vou fazer um review assim, porque no geral eu achei as duas vitórias, tanto do Pidcock quanto da Yolanda, vitórias bem dominantes. A Yolanda principalmente, que abriu um gap muito grande entre as outras suíças que fecharam o pódio. E no Pidcock foram duas as coisas que mais me surpreenderam. A primeira, as 8 semanas que ele teve para se recuperar de uma fratura na clavícula e vencer a prova. E a segunda coisa que mais me surpreendeu realmente foi a calma do cara. O cara tem 21 anos e teve assim a calma de um atleta que está pedalando há décadas. Foi super tranquilo, foi para frente da prova, começou a abrir ali pela terceira volta e manteve o ritmo, não se afobou quando viu que tinha um gap para cima do Flukinger. Manteve andando do jeito que estava andando em todas as voltas. O Flukinger até conseguiu tirar o gap uma hora, mas com o cansaço que ele teve para alcançar o Pidcock, ele já foi voltando para trás e o Pidcock, mantendo as voltas, foi abrindo de novo até conquistar a vitória. Mas bora começar então a falar dos lances polêmicos com a prova do masculino, onde o Van der Poel tomou um baita de um tombo numa das rampas, que era a maior rampa do circuito, assim. Era o obstáculo principal, vamos dizer, da pista. E durante os treinos, a gente teve lá nas fotos a aparição de uma rampa de madeira, um auxílio para os atletas conseguirem passar naquele obstáculo. Principalmente, acredito que para as atletas do feminino ganharem confiança. E na prova, esse auxílio foi retirado. Assim como no evento teste. No evento teste que a gente teve lá no final de 2019, também foi retirado esse recurso da rampa. Porém, nesse evento teste, o Van der Poel não estava presente, assim como vários outros atletas, o Pidcock inclusive. Mas era sabido que no dia da prova ia ser retirado. Então, assim, é muito difícil a gente daqui querer julgar o que aconteceu lá. Porém, um comentário que eu vi várias pessoas fazendo e que eu sou obrigado a concordar. Quando vários atletas, todos os atletas na verdade, estavam saltando e só um atleta não sabia que aquele obstáculo tinha sido retirado, aquele auxílio tinha sido retirado, fica muito difícil de culpar a organização por aquilo, porque estava todo mundo ciente. E se o cara não estava ciente, eu não vou dizer que é culpa totalmente do Van der Poel, porque tem toda uma equipe por trás dele, né? Existe todo o time, os staffs do time da Holanda. Então, eu acredito sim que teve uma falha na comunicação. Para quem não sabe, todas as provas de cross-country, a nível internacional, tem algumas provas até regionais que fazem isso também, é super importante. Eles fazem um congresso técnico. Ou seja, tudo é discutido, o número de voltas que vai ser dado é discutido nesse congresso técnico. Os limites da zona de apoio, vários detalhes. Por exemplo, tem muita gente que não sabe, mas o uso de manguito, o manguito e pernito é proibido nas provas de cross-country. E é definido se pode ou não no congresso técnico. Então, o comissário vai falar, poxa, não, tá realmente uma condição de frio muito grande, vai ser liberado o uso de manguito e pernito. Então, tudo isso é decidido no congresso técnico. E com certeza essa parte da rampa também foi discutida no congresso técnico. Então a gente não consegue julgar, porque a gente não estava lá, porém eu acredito sim que houve uma falha de comunicação entre o time de staffs e o Van der Poel, principalmente porque o Van der Poel foi um dos últimos atletas de cross-country a chegar na pista, a ir treinar na pista, e o cara tava assim, saiu do Tour de France, acabou de fazer a preparação, acabou ali de lapidar e foi já para a prova. Então foi muita coisa de uma vez só, acredito que tudo isso acabou aumentando ele naquela pressão, o cara tava indo para ganhar a prova, acabou se desconcentrando e no calor da emoção acho que ele foi confiante ali de que a rampa ia estar e ela não tava. E já eu vou falar sobre a diferença dele para Yolanda, que venceu a prova do feminino e também cometeu um erro ali naquele mesmo ponto. Só que a diferença foi a seguinte, no caso da Yolanda, ela estava vindo na segunda colocação atrás da Pauline, e ela relata que a Pauline estava vindo com velocidade realmente para pular aquele obstáculo e de repente ela segurou nos freios bruscamente para descer a rampa. E nisso a Yolanda teve pouco tempo de reação, conseguiu diminuir um pouco da velocidade
e sai da trajetória de onde estava a rampa. Na prova do feminino, aquela mesma rampa de madeira de auxílio estava lá. Mas parece que ela não estava como um recurso, né, para as meninas conseguirem passar com mais facilidade. Ele foi colocado, sim, por isso, só que porque na prova do feminino choveu pela manhã. As meninas largaram às 3 da tarde, lá no Japão, porém pela manhã teve uma chuva muito forte que acabou mudando muito o circuito. Então, deixa o circuito um pouco mais lento, talvez elas iam vir com um pouco menos de velocidade para pular. E a aterrissagem desse salto, pessoal, era numa seção de pedras. Umas pedras, pareciam umas pedras sabão, assim, grande pra caramba. E então eu acho que foi mais colocado pelo fato delas aterrissarem e com os pneus cheios de barro poderiam escorregar, então já ficou bem mais complicado do que a prova masculina. Então eles colocaram a rampa lá novamente para caso os atletas, né, não fossem pular. E foi o caso da Pauline. A Pauline segurou nos freios e a Yolanda aqui naquele susto se jogou para o lado, sai da linha de onde que estava a rampa e onde que era realmente a recepção desse salto, mas ela consegue salvar a bicicleta. Já vou fazer as comparações. Logo depois disso, ela consegue voltar ali, se equilibrar, segue atrás da Pauline, até que tem uma hora que elas, logo na frente, elas se dividem num dual slalom e tem uma subida de pedras. Ali as duas vêm numa dividida, onde a Pauline acaba se assustando, segura nos freios, cai ali, toma um escorregão e a bicicleta também sai rolando barranco abaixo. Mas vamos às diferenças e por que que eu acho que o Van der Poel caiu e por que que a Yolanda não caiu. Foram duas situações bem diferentes, pessoal. Começando pelo Van der Poel. O Van der Poel estava vindo na prova confiante de que a rampa de madeira estava lá. Ele veio mais rápido do que a Yolanda, que entrou naquele degrau já freando, diminuindo a velocidade. O Van der Poel vem muito mais rápido e afunda. A gente consegue ver no vídeo da frente que ele afunda a dianteira para firmar a bicicleta naquela rampa de madeira. E a rampa de madeira não estava ali e ele vem exatamente de frente com a recepção. Quando ele dá aquela afundada, ele já entra num ângulo muito mais violento do que a Yolanda. E quando ele acerta o bico da recepção, ele acerta logo antes da primeira pedra, que era onde os atletas, na verdade, estavam recepcionando a roda traseira em cima. Quando ele faz isso, a roda dianteira trava. E ele já por estar naquele ângulo... E sim, pessoal, eu acho também que a diferença do o canote retrátil fez diferença nesse ponto. E ali ele tranca e por isso que ele vai para frente e não consegue salvar como a Yolanda. Mas no caso da Yolanda, ela estava com uma velocidade menor e ela consegue, também com o auxílio do canote, ela conseguia ter um pouco mais de extensão, se jogar um pouco mais para trás da bicicleta, mas ela veio com uma velocidade menor e quando ela sai para o lado, ela pega um trecho menos inclinado da pista e que não tinha um solavanco tão grande para trancar a roda dela, como foi o caso do Van der Poel. Essas foram as diferenças que eu consegui encontrar, assim, olhando os dois casos. Realmente não tinha como o Van der Poel salvar depois daquela afundada que ele deu. Enquanto que a Yolanda, quando ela teve que frear e ela sai para o lado, vocês conseguem ver que tem uns cones ali do lado de onde que era a linha principal. E quando ela se joga para o lado, ela já está ciente de que ela não ia nem usar a rampa de madeira e nem a recepção correta. Então ela teve que fazer um desvio, então ela já salta se preparando para uma possível queda. Ela já se joga daquela pedra pensando em tentar salvar, diferente do Van der Poel que foi atacando uma rampa que não estava ali. Essas foram as diferenças que eu reparei nesses dois casos. O vídeo vai ser somente essa comparação. Espero que vocês tenham gostado e que a gente, se gostaram, deixa aqui nos comentários que a gente faz aí mais algumas análises desse tipo. Até a próxima. Tchau!